Fala galera, Gordinhola tá na área e saiu. Finalmente saiu a última lista, a lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo. O Tite divulgou agora há pouco, 1h da tarde, na sede da CBF, numa coletiva de imprensa, os 26 convocados, os 26 atletas que irão representar a nossa seleção lá na Copa do Mundo do Catar, que começa agora em novembro. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre a lista, mas antes, mais cedo, eu fiz um vídeo falando sobre os meus convocados. Quem eu convocaria, os meus 26, se eu fosse o técnico Tite. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar embaixo aí na descrição do vídeo, dá uma olhada lá depois. Então, vamos falar aqui sobre primeiro os nomes e depois a gente detalha, fala um pouco mais e compara com a lista lá que eu fiz. Os 3 goleiros sem surpresa, Alisson, o Ederson e o Everton. Os 4 zagueiros, Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e o Bremer. Os laterais, e aí é onde está a maior decepção para mim, a única na verdade. Laterais direito, Danilo e, pasmem, Daniel Alves, Alexandro, Alex Telles, os laterais esquerdos. Os meias, volantes e meias, Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães, Paquetá, Everton Ribeiro e Neymar. E os atacantes, Vinícius Júnior, Rafinha, Antony, Richarlison, Gabriel Jesus, Pedro, Rodrigo e Martinelli. A lista praticamente muito parecida com a que eu fiz. As diferenças estão ali na lateral esquerda. Eu falei que eu preferia o Caio Henrique, mas eu sabia que ele iria levar... Eu imaginava que ele levaria Alexandro e Alex Telles, então acertei. Não era a minha preferência, mas sabia que ele ia levar esse. Na zaga também só tinha uma dúvida, né? Os 3, Marquinhos, Thiago Silva e Militão, esses já eram certeza. A dúvida era esse quarto nome. Eu falei que eu preferia o Veríssimo, mas achava que ele iria levar ou o Bremer ou o Gabriel Magalhães. Também deu o Bremer, ele levou o Bremer. Não, era a minha preferência pelo Lucas Veríssimo, mas eu imaginava que ele levaria o Bremer, então a gente também acertou nessa. Acertei os 7 meias, esse não tinha muita dúvida, né? A dúvida talvez seria Coutinho e Everton Ribeiro. Eu achava que ele levaria os 2, e aí com a lesão do Coutinho, então era certeza que tinha vaga ali pro Everton Ribeiro, ele levou o Everton Ribeiro, também acertei. E no ataque, ficou faltando ali, eu falei que nos 2 últimos nomes que eu coloquei, Gabigol e Martinelli, e eu falei, ou só vai um ou não vai nenhum dos 2. O Gabigol seria um nome meu, mas eu imaginava que ele não estaria na lista. Falei, o Gabigol eu levaria, mas pra mim ele tá fora. E o Martinelli eu falei, só iria se o Tite levasse só um lateral. Se ele levasse só um lateral, o Martinelli iria. Se ele levasse 2, que foi o caso, então eu achei que o Martinelli também ficaria de fora junto com o Gabigol e ele iria de Firmino. Então esse foi o meu único erro. Mesmo levando 2 laterais, o Martinelli ficou e quem ficou de fora foi o Firmino. E esse segundo lateral, que a gente não sabia nem se ia, foi o que ninguém queria, o que muita gente talvez já imaginava que o Tite fosse levar, mas todo mundo torcia para que não, que é o Daniel Alves. Daniel Alves, que eu não tenho nada contra o jogador, muito pelo contrário, foi grande jogador, tem uma carreira maravilhosa, uma carreira espetacular. O maior vencedor do futebol em questão de títulos. Ninguém tem mais títulos na história do futebol que o Daniel Alves, mas já deu. É um jogador que, além de ter 39 anos, já tá mal fisicamente. Poderia com 39, o Tite até fala que ele tá bem fisicamente. Não tá, já desde a época de São Paulo a gente via isso. Foi pro Pumas agora, fez partidas horríveis, tenebrosas, a imprensa mexicana metendo pau no jogador, jogando totalmente fora da posição, jogando quase como um 10, um meio armador mesmo. E está sendo convocado agora para lateral, então assim, nem na posição joga mais. O Daniel Alves, gente, estava treinando com o Barcelona B, treinando, porque nem time ele tem. O Daniel Alves não joga em nenhum time. O time dele foi eliminado lá, o contrato dele acabou com o Pumas. O Daniel Alves está indo um jogador para a seleção brasileira que nem clube tem, ele não tem time para jogar. Daniel Alves tá aí um mês e pouco, quase 2 meses sem jogar, treinando no Barcelona B. Então assim, foi um grande jogador, mas já deu, passou. Mas assim, creio eu que vai ser reserva, o titular do Tite é o Danilo, então assim, espero que nem entre.
Espero que a seleção não precisa. E tá indo ali mais pela amizade, pela panela, porque praticamente o Daniel Alves obrigou o Tite a convocá-lo. Com declarações como eu mereço, eu tenho que estar na seleção, a seleção me deve isso. Pelo amor de Deus, Daniel, deve o quê? Você participou de 2 Copas do Mundo, 2010, 2014, você teve sua chance. Na terceira você ia, não machucou. Infelizmente, acontece. A gente não torce para que ninguém machuque, mas você machucou, é do jogo, faz parte. Então, assim, o que culpa a seleção tem que você machucou? Então, assim, a seleção te deve o quê? Então ficou toda semana dando declarações desse tipo, forçando, obrigando o Tite a convocar, e o Tite meio que convocou por isso, porque é um jogador que tem um bom histórico na seleção, é um jogador experiente, é de grupo, o grupo gosta, estaria em 18 e não estava, então o Tite levou ali para fazer aquela média, se brincar vai dar ainda a abraçadeira de capitão na final para ele erguer o troféu. Essa é a minha única decepção, no mais é isso mesmo, achei boa a convocação, e apesar desse descontentamento com o Daniel Alves, vou torcer muito, eu gosto muito. Nos 4 anos do ciclo de Copa, eliminatória, amistoso, eu não ligo muito. Mas na Copa do Mundo eu torço muito para a seleção, torço demais mesmo, sou aquele torcedor nato da seleção, comemoro muito as vitórias, fico muito chateado, aquele jogo contra a Bélgica me chateia até hoje quando eu lembro daquele jogo, fiquei muito triste, aquela Copa poderia sim ter sido nossa, mas vai ser nessa, tô confiante, o Brasil tem tudo para levar esse Hexa. E é isso aí, pessoal, comenta o que você achou da convocação do Tite, você gostou, você não gostou, concorda de levar o Daniel Alves, não concorda, além desse tem mais alguém que você é contra? Comenta aí, se inscreve no canal, curte esse vídeo, por favor, compartilha com o máximo de pessoas que você puder para nos ajudar. É isso aí, galera, muito obrigado, valeu!